ouvintes! Estamos no terceiro episódio da nossa série de programas sobre nutrição e saúde. Hoje discutiremos sobre um assunto que traz muitas dúvidas para os pais e mães: a amamentação e alimentação do bebê nos primeiros anos de vida e qual o seu impacto para a saúde da criança no futuro. A convidada de hoje é Ana, estudante da Escola Paulista de Medicina. Bom dia, Ana! Bom dia, Greta. Obrigada pelo convite para falarmos desse assunto tão importante. Então, Ana, tenho recebido diversas perguntas de mães e pais preocupados com a amamentação e alimentação de seus bebês. Uma pergunta muito recorrente feita pelas mães é: até quando tenho que amamentar o meu bebê? Bom, o que a Organização Mundial da Saúde recomenda é que nos primeiros 6 meses a criança receba apenas o leite materno e depois desse período a gente possa introduzir outros alimentos, mas que ela continue recebendo leite até os 2 anos. É importante reforçar que nesses primeiros 6 meses a criança não deve receber água, sucos ou chás. Então, só a partir dos 6 meses a criança pode receber outros alimentos? Isso mesmo, nos primeiros 6 meses o bebê só precisa do leite materno, porque ele é capaz de suprir todas as necessidades nutricionais. Além disso, adicionar outros alimentos antes dos 6 meses pode trazer alguns prejuízos para o bebê. Sabe que essa introdução precoce provoca mais episódios de diarreia, doença respiratória, aumenta o risco de desnutrição, diminui a absorção de nutrientes do leite materno, como ferro e zinco, e faz com que o bebê pare de mamar mais cedo. A partir dos 6 meses, o bebê já sustenta a cabeça, começa a apresentar os dentes, desenvolve melhor o seu paladar e consegue absorver mais nutrientes. E assim deve receber outros alimentos que complementem o aleitamento materno e que deve ser mantido até os 2 anos ou mais. Mas, Ana, por que a amamentação é tão importante? A amamentação traz muitos benefícios para a criança, inclusive para a sua vida adulta. O leite materno é uma ótima fonte de nutrientes e energia para o bebê. Além disso, através do leite materno, a mãe passa anticorpos que protegem a criança contra várias infecções. Assim, o bebê tem menor risco de ter diarreias, infecções de ouvido, garganta e outras. Quando crescer, essa criança terá menor chance de ser uma pessoa obesa ou com diabetes. Essas crianças se desenvolvem melhor e por isso vemos que são crianças que têm bom desempenho escolar e até mesmo uma renda melhor quando se tornam adultos. Para a mãe, a amamentação também é muito positiva, porque ajuda a perder peso, previne a obesidade e o diabetes e também ajuda a prevenir o câncer de mama e de ovário. Nossa, deve ter muita gente que não sabe o tanto de funções que o leite materno tem. E é por isso que a nossa conversa é tão importante. Aliás, por falar nas mães, recebi muitas perguntas sobre o que elas precisam comer no período em que estão amamentando. Bom, Greta, essa é uma pergunta muito frequente mesmo. As mães devem se alimentar de forma saudável e variada, com uma dieta incluindo pães e cereais, frutas, legumes, verduras, carnes, o leite e os substitutos. É importante priorizar os alimentos in natura, ao invés dos ultraprocessados, além de limitar o consumo de sal, açúcar e gordura. A mãe também deve beber bastante água, no mínimo 3 litros por dia, para manter uma boa produção de leite, e não abusar do café, chá preto e refrigerantes. Esse cuidado com a alimentação é essencial para a dieta futura do bebê, já que os aromas e sabores dos alimentos consumidos pela mãe são passados durante a gestação e o aleitamento. Assim, uma dieta saudável desde a gestação facilita a aceitação quando o bebê começar a receber outros alimentos. E quem quiser saber um pouco mais sobre alimentação saudável, dê uma olhada nos outros podcasts da série. Ana, agora eu queria te perguntar sobre os pais que, por alguma dificuldade, acabam dando fórmula no lugar do leite materno nos primeiros 6 meses. Isso traz algum problema para a criança? Bom, trocar o leite materno pela alimentação com fórmula sem a necessidade pode trazer alguns malefícios para o bebê. A maioria das fórmulas é feita à base de leite de vaca. Esse leite tem baixo teor de ferro, o que pode provocar anemia no bebê, além de levar ao maior risco da criança desenvolver alergia alimentar e o excesso de peso no futuro. Além disso, a fórmula não tem os fatores do leite materno que protegem a criança contra algumas infecções. Mas sempre temos que lembrar que algumas famílias podem ter dificuldade para amamentar. Sim, é importante discutir essas dificuldades com o médico e muitas vezes isso pode ser resolvido apenas com técnicas para aprimorar o aleitamento. Tem algum lugar específico que possa oferecer essa ajuda? Para quem mora em São Paulo, uma boa referência é o ambulatório do aleitamento materno, do Banco de Leite Humano do Hospital São Paulo. Aliás, essa pergunta é muito importante, Greta, porque o principal motivo que leva ao desmame precoce é a desinformação. Por isso, procurar um médico com um serviço como esse pode ajudar muitas famílias a manter a amamentação. Porém, em alguns casos, realmente não é possível manter.
por algum problema de saúde da mãe ou do bebê. E nesse caso pode ser necessário usar a fórmula sim, mas é importante seguir as recomendações do médico para alimentar a criança. Você teria alguns exemplos de quando a mãe não pode amamentar? Na verdade, existem poucas contraindicações para a amamentação, mas vale lembrar que mães com infecção pelo HIV ou que estão em uso de quimioterápicos e que têm bebê com algumas doenças não podem amamentar. Além disso, algumas mães precisam interromper temporariamente a amamentação, em casos de infecção aguda por chagas, varicela, herpes, assim como situações de abuso de drogas pela mãe. Em todo caso, é sempre importante acompanhar com o médico para decidir a melhor alimentação para o bebê. E a partir dos 6 meses de idade, quais alimentos o bebê pode começar a receber além do leite? A introdução de outros alimentos deve ser feita com cautela, levando em consideração vários fatores. Como a criança cresce muito, não se pode deixar faltar nutrientes e vitaminas, mas também não se deve exagerar nas calorias, pois o sobrepeso e a obesidade são problemas sérios. Além disso, o hábito alimentar é formado até os 3 anos de vida, então deve-se evitar alimentos ricos em açúcar, gordura e sal, pois podem limitar a formação do paladar, além de dificultar a introdução de outros alimentos mais saudáveis, sem a adição de essências e sabores artificiais. Na prática, como pode ser feita essa introdução? No primeiro momento, é bom que se introduzam 3 refeições, podendo ser 2 vezes uma papa de fruta ou uma fruta amassada, por exemplo, no meio da manhã ou no meio da tarde, e uma vez uma papinha salgada, ou comida de panela amassada na hora do almoço ou da janta. Essa papinha deve conter um cereal, raiz ou tubérculo, como arroz, mandioca ou batata, e uma leguminosa, como um feijão ou um grão de bico, uma verdura ou um legume, como uma cenoura ou um chuchu, e uma carne ou ovo. Nesse momento, é importante também oferecer água entre as refeições e as mamadas. Interessante. Com os 7 meses e uma boa aceitação, já é possível iniciar a entrada do segundo prato principal, ou seja, almoço e janta, amassados grosseiramente. E no final dos 12 meses, espera que a criança já faça pelo menos 5 refeições, acompanhando a família. E como já disse, vale reforçar que é benéfico manter o aleitamento materno até os 2 anos ou mais. Muito obrigada, Ana. Hoje tiramos dúvidas muito importantes. Espero que os pais e mães tenham aproveitado. Nos vemos nos próximos episódios para falar mais sobre nutrição e saúde.